A paz de Deus, meus amados irmãos. Eu falo tremendo, porque não é fácil testemunhar algo que o próprio céu me mostrou numa madrugada em que o sono fugiu e o Espírito do Senhor desceu com peso. Já faz alguns anos, mas parece que foi ontem. Eu ainda sinto o frio daquela noite e o calor do joelho dobrado no chão. Era por volta das 2h45 da manhã. Eu tinha deitado cedo, pois no outro dia precisava visitar uma alma enferma. Mas de repente um barulho no coração, não no corpo, mas na alma, me acordou. Não era insônia, não era cansaço. Era um chamado. O Senhor me dizia dentro do peito: levanta, servo meu, porque eu tenho algo para te mostrar. Levantei devagar, olhei para minha esposa dormindo e vi o véu sobre o criado mudo. Peguei o lenço, dobrei os joelhos na beira da cama e comecei a orar baixinho, pedindo direção. Mas a presença de Deus veio tão forte que parecia que alguém me empurrava para o quarto de oração. Fui até lá, acendi a pequena lamparina e fechei a porta. O chão de madeira rangia. O vento passava pelas frestas, mas o silêncio ali era de eternidade. Me ajoelhei outra vez e orei. Senhor, o que queres de mim nesta hora? Estou aqui. E foi aí, meus irmãos, que tudo começou. O peso da glória e o medo da revelação, eu sempre fui um servo simples. Desde que fui separado como cooperador e depois ancião, aprendi a não me impressionar com emoção humana, mas a temer quando o Espírito fala. Naquela noite, o ambiente ficou diferente. O ar parecia pesado e, ao mesmo tempo, puro. Eu não via nada, mas sentia uma guerra espiritual no ar. Comecei a cantar um hino de joelhos, o número 5. Vigia, ó alma, vigia. E as lágrimas desciam. O inimigo não gosta quando o servo ora. E ali, irmãos, a batalha começou. Enquanto eu orava, senti uma presença escura do lado de fora da casa. Um vento forte passou e a lamparina quase se apagou. Senti o coração apertar, e o Senhor falou comigo com voz mansa: não temas, estou contigo. Mas o que vais ver não é sonho, é revelação. Fechei os olhos e de repente o chão sumiu. A visão se abriu, me vi num lugar estranho. Era como se eu estivesse num campo, mas o céu era vermelho, pesado. E havia um som de vozes ao longe, como se fossem lamentos. No meio daquele campo, uma sombra se aproximava. Era uma figura alta, vestida de brilho falso, com olhos como brasas. E mesmo sem ninguém me dizer, eu sabia quem era. Ancião. A voz dele ecoou. Você ora pelas famílias, mas já perdeu o controle das gerações. Na hora, eu quis repreender, mas a voz do Senhor me disse: ouça o que ele vai dizer, e depois testifica. Aquela figura se aproximou mais. O que ouvi, irmãos, foi de gelar o sangue. A confissão do inimigo, ele falou com desprezo. Vocês pensam que as igrejas me temem, mas a maioria já abriu as portas para mim. Eu não preciso mais destruir adultos. Eu quero as crianças. Eu tremia. Ele continuou. As pequenas, as puras, as que ainda oram antes de dormir. Elas são o alvo. Eu quero sujar o coração delas antes que aprendam o que é pureza. Senti o coração rasgar. Por que, Senhor? Eu sussurrei. E o Espírito falou comigo. Porque o inimigo sabe que a geração do arrebatamento está nascendo agora. Ele quer corrompê-la antes que floresça. A reação e o clamor, eu comecei a chorar ali mesmo, dentro da visão. Disse ao inimigo: Satanás, o Senhor te repreenda. As crianças pertencem ao Cordeiro. Na mesma hora, aquela luz falsa se apagou e ouvi um grito de ódio se afastando. O campo desapareceu, e eu acordei com o corpo molhado de suor, ajoelhado no chão do quarto de oração, a lamparina ainda acesa. O relógio marcava 3h15. Fiquei ali prostrado por quase 1 hora, sem conseguir falar. A presença de Deus era tão forte que o chão parecia vibrar, e o Espírito me disse claramente: conta o que viste, porque o inimigo quer se infiltrar até entre os bancos. Ele quer usar aquilo que parece inocente para destruir o que é santo. O peso do chamado, irmãos, quem já recebeu revelação sabe. O corpo cansa, mas a alma não sossega. Fui trabalhar no outro dia, mas cada rosto de criança que eu via parecia um aviso. Eu olhava os meninos brincando, as meninas sorrindo e ouvia no coração: eles são o alvo. Naquele dia não consegui almoçar. Voltei para casa e dobrei os joelhos novamente. E o Senhor confirmou pela palavra aberta em Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Foi ali que entendi. O diabo quer roubar a herança do povo de Deus. O início da luta, desde aquela noite,
Minha vida de oração mudou. Não consigo mais dormir sem orar pelas crianças da Irmandade. Quando vejo um pequenino cantar no culto, meu coração treme, porque sei que há uma guerra sendo travada sobre cada alma pura. E se o Senhor me mostrou aquilo, não foi para gerar medo, mas para levantar sentinelas. Pais, mães, avós, o inimigo não tem medo de idade, mas teme oração. E é isso que ele quer destruir, o joelho dobrado nas madrugadas. A promessa da vitória antes de encerrar esse primeiro relato, deixo a palavra que Deus gravou no meu coração naquela noite. Se o inimigo quer as crianças, eu levantarei um exército de pais orando, de mães chorando e de anciãos vigiando. Glória a Deus. Porque o inferno pode gritar, mas o céu ainda tem autoridade. E enquanto houver um servo de joelhos, o plano do diabo será frustrado. A paz de Deus, meus amados irmãos. Quem já sentiu a presença do Senhor no meio da madrugada, sabe que há revelações que não se esquecem. Não são sonhos comuns, não vêm da mente cansada, nem da emoção humana. São mensagens do céu, trazidas com dor na alma e fogo no espírito. Naquela noite, após a primeira visão, eu não consegui dormir mais. Meu corpo tremia e o coração queimava. A presença de Deus não se afastava. Eu sentia que algo ainda precisava ser mostrado. E de fato o Senhor não havia terminado. A segunda visita, 3 dias depois, durante um culto de oração na congregação, o mesmo peso desceu sobre mim. Enquanto os irmãos cantavam o hino Senhor, desperta os teus servos, comecei a sentir a mesma atmosfera da noite anterior. Fechei os olhos e por um instante não ouvi mais nada. Era como se o chão desaparecesse e uma luz intensa tomasse conta do ambiente. Me vi novamente naquele campo espiritual, o mesmo da visão anterior, mas dessa vez o céu não estava vermelho. Era cinzento, pesado, sem vento, sem som. O ambiente era sufocante. E no meio da névoa, uma voz ecoou fria e debochada. Voltei, ancião. O Senhor te permite ouvir o que os crentes fingem não ver. Era o mesmo ser. A aparência dele mudava conforme a luz, ora brilhante, ora disforme, mas o olhar era o mesmo, soberbo e gelado. O diálogo com o coração batendo forte, eu perguntei: por que Deus está permitindo que eu veja isso? Ele respondeu rindo: porque já é tarde. As portas estão abertas, e eu já entrei nas casas, nas escolas e até nas igrejas. Senti um arrepio profundo. O que você quer? Perguntei. A resposta veio como um trovão. As crianças! Elas são o futuro. Eu quero o coração delas, antes que aprendam o que é santidade. Eu quero ensiná-las a chamar o pecado de amor e o erro de liberdade. Minhas pernas tremiam. O sangue de Jesus tem poder, gritei. Mas ele continuou zombando. Vocês as deixam com aparelhos nas mãos sem oração nos lares. Eu entro pelas telas, pelos desenhos, pelas músicas, pelos jogos, e ninguém percebe. Eu falo a língua delas. Eu pareço divertido, mas cada riso é uma semente minha. Naquele instante, irmãos, eu entendi o tamanho da guerra que estamos enfrentando. O plano revelado, aquele espírito continuou. O Senhor deu a elas a pureza, mas eu darei a confusão. O Senhor deu a inocência, mas eu darei o desejo. O Senhor deu o lar, mas eu darei a distração. Elas crescerão sem temer o pecado, porque o mundo vai chamá-lo de normal. Enquanto ele falava, eu via cenas passando diante de mim. Crianças pequenas com olhos fixos em telas, músicas com mensagens torcidas, pessoas aplaudindo o que ofende o céu. E o Espírito Santo me falava dentro da alma: Filho do homem, vê o que o inimigo está semeando. O pecado horrendo é a corrupção da inocência. Ele quer inverter a luz ainda na infância. Caí de joelhos dentro da visão e comecei a clamar: Senhor, tem misericórdia das nossas crianças. Abre os olhos dos pais. Desperta a tua igreja. A confissão do inferno inimigo, rindo, completou: eu não preciso fechar templos. Basta abrir corações sem vigilância. Eu não preciso tirar a Bíblia das casas. Basta que parem de lê-la. Que eu não preciso roubar as crianças. Basta que deixem de orar com elas. Essas palavras queimaram dentro de mim. Naquele momento, a visão se transformou em algo terrível. Vi uma escola cheia de crianças cantando músicas estranhas, com símbolos que eu não compreendia. Vi professores zombando de quem dizia crer em Deus. E o Espírito falou: é assim que o inimigo educa uma geração. A revelação sobre a igreja, o diabo ainda disse: eu também entro disfarçado de anjo,
Dentro dos templos, enquanto pregam amor, eu tiro o temor. Enquanto cantam vitória, eu roubo a vigilância. Mas de repente algo mudou. A terra começou a tremer, e um clarão desceu do alto. Uma voz poderosa ecoou sobre aquele campo espiritual, dizendo: Basta! A geração dos pequenos pertence a mim. O inimigo recuou, gritando. O chão se abriu, e ele desapareceu em meio ao fogo. O despertar voltei a mim dentro da congregação. Os irmãos ainda cantavam, e percebi que eu estava de joelhos, chorando alto. Alguns irmãos vieram até mim. Um cooperador colocou a mão sobre meu ombro e perguntou: Ancião, o que o senhor te mostrou? Mas eu não consegui responder naquele momento. Senti apenas a presença de Deus tão forte que o chão parecia pulsar. E a palavra me veio clara ao coração: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. O recado do Espírito naquela noite. Ao chegar em casa, me tranquei no quarto de oração. Dobrei os joelhos e clamei: Senhor, o que faço com o que vi? É pesado demais para minha alma. E o Espírito Santo respondeu: Não temas. Conta a Irmandade. Diz que o inimigo quer envenenar as fontes, mas eu estou levantando muros de oração. Avisa os pais: o pecado horrendo é a corrupção da pureza, e ela começa na distração. Naquele instante compreendi. Não era um sonho. Era uma convocação. O Senhor estava me chamando para ser vigia de uma geração, e quem é vigia não dorme. O chamado confirmado nos dias seguintes, 3 sinais confirmaram a visão. Primeiro, uma irmã me procurou dizendo que seu filho de apenas 8 anos havia contado que sonhara com um homem escuro que queria brincar com as crianças. Segundo, um cooperador, sem saber de nada, abriu a palavra em Isaías 59:19. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a bandeira. E terceiro, durante o batismo de jovens, uma mocinha desceu às águas chorando e disse antes de entrar: O Senhor me libertou do pecado que estava tentando me pegar desde menina. Foi aí que entendi. A visão era verdadeira e o tempo é agora. Irmãos, eu me recordo daquela madrugada como se fosse agora. Fazia frio. A lua parecia esconder-se atrás das nuvens. E o silêncio era tão profundo que até o tic-tac do relógio da sala me incomodava. Eu havia orado muito naquela noite. Sentia um peso no espírito, algo que me apertava o peito sem explicação. Fui dormir de joelhos, pedindo a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo, porque eu via a juventude sendo levada por algo invisível, uma força sombria, sorrateira, que parecia brincar com as almas inocentes. Foi então que o Senhor permitiu que eu tivesse um sonho diferente de tudo que já vivi em meus 70 anos de ministério. No sonho, eu estava em um grande campo. Parecia uma escola com crianças correndo, rindo, brincando, com mochilas coloridas. O sol brilhava, mas de repente uma sombra começou a se espalhar. A luz do sol foi encoberta, e eu vi uma fumaça negra surgindo do chão. E dessa fumaça, irmãos, uma figura se levantou, alta, magra, com olhos vermelhos como brasa viva. Ele olhou para mim e riu. Aquela risada ecoava dentro da alma. Era o diabo. Mas ele não veio disfarçado. Não, ele se mostrou como é, arrogante, zombador e com uma frieza que congelava o ar. Ele se aproximou e, sem que eu dissesse nada, falou: Os velhos são difíceis de alcançar, mas as crianças... as crianças são o meu alvo agora. Elas ainda estão sendo moldadas. E eu já entrei nas escolas, nas telas, nas músicas e até nas igrejas, disfarçado de brincadeira, de liberdade e de modernidade. Irmãos, eu tremia no sonho. Eu quis repreendê-lo, mas ele me interrompeu. Você pode avisar, ancião. Pode pregar. Mas quem vai ouvir um velho como você? Eu estou entrando pelas janelas digitais, pelos olhos e ouvidos deles. E quando os pais acordarem, será tarde demais. As crianças já terão aprendido a me amar. Acordei gritando, suando. A Bíblia estava aberta sobre o criado mudo, no Salmo 127, onde está escrito: Os filhos são herança do Senhor. E o Espírito Santo me fez entender. A batalha não é mais apenas nas ruas, mas dentro dos lares. Fiquei de pé, ainda com o coração acelerado. Comecei a orar em voz alta. A presença de Deus encheu aquele quarto como uma ventania suave, e ouvi claramente o Senhor dizer: Levanta-te, servo meu, e fala,
Porque muitos estão dormindo enquanto o inimigo planta a semente da imoralidade e da confusão nas mentes das crianças. Naquele momento, percebi que o sonho não era apenas uma revelação, era um chamado urgente. A dor de ver a infância sendo corrompida. Na manhã seguinte, fui visitar uma família da congregação. O casal me recebeu com alegria, mas algo me inquietava. O filho deles, de apenas 9 anos, estava com o rosto preso na tela de um celular. Olhos vidrados, ausente. Falei com ternura. Filho, o que você está vendo aí? Ele me mostrou. Irmãos. Eu quase chorei. Era um conteúdo sujo, disfarçado de desenho. Um pecado horrendo, travestido de diversão. Ali entendi que o inimigo não precisava mais de rituais nem de esconderijos. Ele se infiltra pelos desenhos, pelas músicas, pelos joguinhos e vai moldando a mente das crianças até torná-las frias ao pecado e distantes da pureza. O diabo quer roubar o que é mais puro. Ele não tem pressa. Ele trabalha aos poucos, tornando o pecado algo comum, natural, engraçado. E quando a consciência se apaga, o coração se endurece. Quantas vezes em confissões e visitas ouvi mães chorando. Irmão, meu filho não quer mais vir ao culto. Diz que não acredita mais em Deus. E eu lembro do sonho. Lembro das palavras do inimigo. E entendo. É um ataque direto à geração que deveria levantar as mãos em santidade. O pecado horrendo e o plano maligno, quando o diabo me disse no sonho, minha intenção é pegar as crianças nesse pecado horrendo. Irmãos, não se tratava apenas de impureza carnal. Ele falava de algo mais profundo, da corrupção da identidade, da destruição da inocência, da inversão dos valores criados por Deus. O Espírito Santo me revelou depois, em oração. Esse pecado é a desfiguração do plano divino, a confusão que apaga o reflexo do Criador na criatura. Vivemos tempos em que o mal é ensinado como se fosse amor, e quem se levanta para defender a santidade é chamado de intolerante. Mas eu digo, com temor e lágrimas, Deus ainda tem um povo que chora, ora e se coloca na brecha pelas crianças. O clamor de um ancião naquela semana, convoquei um culto de oração. Só as famílias, especialmente com filhos pequenos. O salão ficou em silêncio. Falei pouco. Só disse, hoje o inimigo não vai pegar o que é do Senhor. E quando dobramos os joelhos, irmãos, o céu desceu. As mães choravam, os pais se abraçavam e as crianças, sem entender direito, começaram a repetir as palavras da oração. Foi o culto mais forte que já vivi em toda a minha vida. Senti uma presença poderosa. Uma voz suave dentro de mim dizia, enquanto houver quem interceda, o inferno não terá vitória. Um alerta para toda a igreja. Desde aquele dia, trago no coração um propósito. Alertar o povo. Não é hora de relaxar. Não é hora de entregar o celular para distrair o filho. Não é hora de confiar na escola sem vigiar. O inimigo é astuto, e ele disse claramente no sonho, os pais estão cansados, e é nessa brecha que eu entro. Cansados da correria, das dívidas, dos problemas. E enquanto o lar se cala, o inferno ensina. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração diferente, de pais firmes, de mães orantes, de jovens que rejeitam o pecado e de crianças cheias do Espírito Santo. Irmãos, poucos dias depois daquela revelação no sonho, Deus permitiu que algo ainda mais forte acontecesse. Era um domingo à tarde. Eu havia acabado de chegar do culto da manhã, ainda com o coração cheio da presença do Senhor. A mesa estava posta. O cheiro do café se espalhava pela casa. Quando o telefone tocou, do outro lado da linha, uma irmã me dizia com voz tremendo, ancião, venha depressa. O filho do irmão Samuel está fora de si. Está falando coisas horríveis e ninguém consegue segurá-lo. Naquele instante, senti um arrepio que subiu pela espinha. O mesmo peso espiritual do sonho voltou a me envolver. Peguei minha Bíblia, chamei um cooperador e fomos para a casa daquela família. A casa tomada por uma presença estranha, quando cheguei, antes mesmo de entrar, percebi algo diferente. Havia um silêncio sufocante, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas do medo. As janelas estavam todas abertas, mas o ar parecia pesado. Lá dentro, o jovem, de apenas 16 anos, estava sentado no chão da sala, suando, os olhos revirando, murmurando frases que ninguém entendia. A mãe chorava num canto. O pai, ajoelhado, orava com as mãos erguidas.
Aproximei-me devagar, sentindo que aquele não era um simples ataque emocional. O Espírito Santo confirmou. Era possessão. Quando comecei a orar, o jovem gritou. Uma voz grossa, que não era dele, ecoou pela casa. Você outra vez, velho? Já não te avisei que é inútil? Eu já peguei muitos, e agora venho buscar os pequenos. Aquela frase queimou no meu coração. Era a mesma mensagem do sonho, mas agora falada por uma boca humana, sob influência demoníaca. O inimigo queria confirmar seu plano, zombando daquilo que Deus havia me mostrado. Continuei orando firme e disse, Jesus está neste lugar e toda a obra do inferno vai cair por terra agora. Mas a voz respondeu com um riso frio. Vocês acham que podem impedir? Eles me chamam. Eles me seguem. Eles me amam. Estão nas minhas mãos sem nem saber. O jovem começou a chorar. Agora era ele mesmo, consciente por breves segundos, implorando. Ancião, tira ele daqui! Eu não quero mais ver o que ele me mostra. Perguntei, o que você está vendo, meu filho? E o que ele respondeu me fez tremer. Eu vejo crianças sendo entregues ao pecado. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele sussurrou. Eu vejo crianças, com olhinhos inocentes, brincando. Mas de repente algo as toca. Uma sombra. Elas mudam o olhar e começam a fazer o que vem na internet, nos vídeos, e o mal vai tomando conta delas. Ele segurava a cabeça com as mãos e gritava. É um exército de inocentes sendo guiados sem saber. O diabo está ensinando sem precisar falar. Irmãos, aquela cena partiu minha alma. A mãe desabou em prantos. O cooperador, com a Bíblia aberta, começou a ler o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O jovem se contorcia, e a voz voltou a falar. As crianças são as portas. Se eu conseguir corromper a pureza, destruo o futuro. Elas não sabem o que é santidade, e os pais estão ocupados demais para ensinar. Foi nesse momento que o Espírito Santo me encheu de uma autoridade que não vinha de mim. Eu me levantei, coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e gritei, o sangue de Jesus tem poder. Você não toca no que é do Senhor. Sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu um grito tão alto que parecia vir do inferno. Depois desabou no chão, como um corpo sem força. Por alguns segundos, silêncio. E então um choro manso. O rapaz abriu os olhos agora com expressão de alívio e disse com voz fraca, eu vi uma luz entrando pela janela. E ele fugiu. A presença de Deus encheu a casa, todos nós caímos de joelhos. A presença de Deus foi tão forte que ninguém conseguia parar de chorar. O cooperador começou a cantar baixinho, um hino antigo da harpa. Há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. E aquele canto ecoava pelas paredes como uma declaração de vitória. O inimigo havia fugido, derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Mas eu sabia. O recado havia sido dado. O diabo não desistiu. Ele estava agindo sorrateiro, atacando as mentes e os corações dos mais novos. Naquele mesmo dia, reuni a família e disse, a guerra não acabou. O que aconteceu aqui é apenas o início de uma batalha espiritual. Vocês precisam fazer destilar um altar de oração. Que cada canto desta casa seja consagrado a Deus. O inimigo não volta onde há luz e comunhão. A confissão do jovem. Eu me afastei da palavra depois de tudo. O jovem, ainda fraco, me contou como tudo começou. Ele havia se afastado do convívio da igreja. Passava horas no celular, assistindo vídeos e jogando com pessoas desconhecidas. Pouco a pouco começou a seguir páginas que zombavam da fé. Ria de piadas sobre o inferno. Fazia memes com versículos, e ele disse com lágrimas, ancião, no começo era só brincadeira, mas um dia eu senti algo estranho. Eu ria, mas parecia que alguém ria junto comigo. Não era eu. Era como se algo se alimentasse do meu deboche. Naquele instante, percebi como o inimigo tem usado o entretenimento como isca. O mal entra pela risada, pela curiosidade, pela falsa liberdade. E quando a alma percebe, já está presa. Eu abracei aquele rapaz e orei novamente, dizendo, o Senhor te libertou hoje e agora te chama para ser testemunha. Conta o que viste. Alerta os outros. Ele assentiu emocionado. E antes de eu sair, disse algo que me marcou profundamente. Ancião, o diabo me mostrou uma multidão de jovens de olhos abertos, mas com o coração dormindo.
Essa frase ecoa até hoje dentro de mim. A geração de olhos abertos e coração dormindo. Vivemos tempos em que todos veem tudo, mas quase ninguém sente mais nada. O pecado perdeu o peso. A santidade virou motivo de zombaria. E o diabo astuto vai apagando aos poucos o discernimento espiritual. O que aquele jovem descreveu é o retrato da nossa geração. Crianças que conhecem os termos do mundo, mas não sabem mais o que é joelho no chão. Jovens que decoram letras imorais, mas não lembram mais um versículo. Famílias que têm televisão em todos os cômodos, mas não têm mais uma Bíblia aberta sobre a mesa. E o Espírito Santo me dizia naquele momento: a guerra agora é pelo olhar. Quem dominar o olhar das crianças dominará o futuro. Um chamado à santificação saí daquela casa tremendo, mas renovado. Enquanto andava pela rua, o vento frio batia no rosto e eu repetia em silêncio: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Quando cheguei em casa, dobrei os joelhos e orei até o amanhecer. Foi ali que o Senhor me deu a direção. Fala, ancião. Mostra ao povo o que viste. Não temas ser criticado, porque o silêncio dos santos fortalece o inferno. Desde então, onde quer que eu vá, conto esse testemunho. Não para assustar, mas para alertar. Porque o diabo continua sussurrando que vai pegar as crianças. Mas eu creio, e repito, Deus ainda levanta pais e mães que oram de madrugada e mudam destinos. Irmãos, depois daquela libertação, eu não conseguia mais dormir tranquilo. Toda vez que fechava os olhos, via novamente as crianças do sonho. Aquelas mesmas do Campo Verde, agora presas nas sombras. O Espírito Santo não me deixava esquecer. E quanto mais eu tentava repousar, mais forte eu sentia o clamor de Deus dentro de mim. Fala, fala enquanto é tempo. Foi então que, num sábado à noite, enquanto orava no meu quarto, o Senhor me mandou preparar um culto especial de oração. Não era um culto comum. O Espírito me mostrou algo claro. Não pregue com sabedoria humana, pregue com lágrimas. Na manhã de domingo, acordei antes do sol nascer. O coração batia acelerado. Peguei a Bíblia e o lenço e fui ao templo. Quando cheguei, o salão ainda estava vazio. Mas eu já sentia que algo diferente estava prestes a acontecer. O início de um culto que não foi programado. Os irmãos começaram a chegar. As irmãs, com seus véus brancos e semblantes serenos, se assentavam em silêncio. A mocidade veio em peso. As crianças se acomodaram na frente como de costume, algumas com seus olhares curiosos e inocentes. Quando o cooperador levantou a primeira oração, o ambiente inteiro mudou. Um vento suave percorreu o salão. As luzes pareciam mais claras, e de repente, antes mesmo do cântico começar, eu ouvi, não com os ouvidos do corpo, mas com o espírito, um grito vindo do alto. Era algo indescritível. Parecia o choro de um céu em aflição, como se o próprio trono de Deus estivesse clamando pela terra. O Espírito Santo me fez entender. O céu está gritando por intercessores. A terra está cheia de vozes, mas o céu está carente de joelhos. Fiquei de pé tremendo. As lágrimas começaram a rolar antes mesmo de eu abrir a boca. O cooperador percebeu e me passou a palavra sem eu pedir. E assim, irmãos, começou o culto mais marcante de toda a minha vida ministerial. O inimigo está tentando silenciar as orações. Peguei o microfone com as mãos trêmulas e disse: irmãos, não preparei palavra. Não tenho versículo anotado, mas o Senhor está aqui, e Ele quer falar conosco. O salão se calou. O Espírito começou a tomar conta do ambiente, e eu com voz embargada comecei a falar. Assim diz o Senhor, o inimigo está tentando silenciar as orações. Ele não teme cultos, ele teme intercessores. Ele não se assusta com igrejas cheias, mas foge de joelhos dobrados. Aquelas palavras não eram minhas, saíam da minha boca com autoridade que eu mesmo não compreendia. E o Espírito me fez clamar. O céu está gritando por intercessores, por pais que voltem a orar pelos filhos, por jovens que chorem no altar, por irmãs que clamem de madrugada. As irmãs começaram a chorar. Os irmãos em silêncio abaixavam a cabeça. A presença de Deus encheu aquele templo de uma maneira que parecia que as paredes respiravam glória. As lágrimas que viraram linguagem, eu não consegui mais falar. Dobrei os joelhos ali mesmo, no púlpito, e comecei a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de parto espiritual. Como se Deus estivesse gerando algo novo naquele momento.
As lágrimas viraram oração, e as orações viraram cânticos espontâneos. Um hino antigo surgiu dos bancos sem ninguém combinar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. O coro ecoava pelo salão, e os véus das irmãs balançavam com o vento que entrava pelas janelas abertas. E no meio daquele louvor, Deus me deu uma visão em plena consciência. Vi uma multidão ajoelhada, mas entre eles poucos choravam. A maioria orava com os lábios, mas não com o coração. E ouvi uma voz suave dizer: eles falam comigo, mas não me sentem. Cansaram-se de chorar, esfriaram na fé. Foi então que o Espírito gritou dentro de mim: acorda, igreja, a hora chegou. As trevas não estão dormindo. Por que vocês dormem? Deixa eu mover entre as crianças. Enquanto ainda orávamos, algo começou a acontecer entre as crianças. Uma menina de uns 8 anos, chamada Ana, se levantou do banco e começou a chorar com força. Correu até o altar e disse: tio, o Senhor me mostrou que o inimigo quer roubar as crianças da igreja. O salão inteiro ficou em silêncio. E antes que alguém pudesse duvidar, outra criança, um menininho de 7 anos, levantou a mão e disse: eu também vi. Vi o diabo tentando levar uma menina com um celular na mão. Mas Jesus chegou e tirou ele. Naquele momento, o Espírito Santo confirmou tudo o que vinha me mostrando. Deus estava levantando as próprias crianças como profetas. Os pequeninos, que o inimigo queria destruir, estavam sendo usados para denunciar o inferno. E eu entendi ali: irmãos, a batalha não é só por eles, é com eles. Pais quebrantados, lares restaurados. Enquanto o culto seguia, muitos pais se levantaram e correram até os filhos, abraçando-os com lágrimas. As famílias se ajoelharam juntas. Os casamentos feridos foram restaurados ali sem palavras, apenas pelo toque do Espírito Santo. Vi homens que nunca choravam soluçando como crianças. Vi mães orando com a Bíblia sobre o colo dos filhos. E o Espírito dizia: eu estou reconstruindo lares que o inimigo tentava destruir com distração. Aquele salão se tornou um hospital da alma. E enquanto todos oravam, senti que o céu se abriu sobre nós. Era como se os anjos estivessem andando entre os bancos, tocando cada um com fogo do altar. A profecia inesperada foi então que uma irmã, conhecida por sua vida santa, se levantou tremendo, tomada pelo Espírito. Ela não costumava falar em público, mas Deus a usou de forma poderosa. Com voz firme e lágrimas nos olhos, ela disse: assim fala o Senhor. O céu está gritando, mas muitos não escutam. Tenho clamado por intercessores, mas encontro distração. Os joelhos que antes dobravam, agora descansam. As bocas que antes clamavam, agora reclamam. Acorda, povo meu! Acorda enquanto há tempo, porque os dias são maus e os inocentes estão sendo caçados. Quando ela terminou, o silêncio tomou conta. Era como se até o vento tivesse parado para ouvir. Ninguém ousou se mover por alguns minutos. E então todos começaram a chorar juntos. Não havia gritos, não havia barulho, apenas quebrantamento. A consagração final, depois de longas horas de oração, o Espírito me deu a direção de consagrar aquele culto ao Senhor. Levantei as mãos e declarei: hoje o Senhor marca este lugar como casa de intercessão. E cada um que chorou aqui hoje foi chamado para guerrear de joelhos. Que o sangue de Jesus cubra nossos lares, nossos filhos e nossa igreja. O coro respondeu com um amém que ecoou como trovão. Alguns irmãos caíram de joelhos novamente. Outros começaram a cantar sem ensaio: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Foi o encerramento mais espiritual que já presenciei. Ninguém queria ir embora, e quando finalmente saímos, o céu do lado de fora parecia mais claro, como se o próprio Deus tivesse purificado o ar ao redor da congregação. Irmãos, depois daquele culto em que o céu gritou por intercessores, algo começou a mudar dentro de mim. Eu não conseguia mais ouvir uma simples canção, sem discernir o espírito que estava por trás dela. O Senhor abriu meus ouvidos espirituais, e o que antes parecia apenas ritmo e melodia, passou a soar como mensagem espiritual, às vezes divina, às vezes maligna. Era uma tarde chuvosa quando, sentado em casa, ouvi o som de uma música vindo da rua. Um carro passava lentamente, com o volume alto. As palavras eram agressivas, sensuais, cheias de insultos e zombaria. E o Espírito Santo falou claramente comigo: o inimigo já não precisa mais pregar. Ele canta. Aquelas palavras ficaram ecoando no meu coração por dias. E foi aí que o Senhor me levou a compreender
uma das maiores estratégias do inferno nos últimos tempos. A corrupção do louvor. A música. Linguagem espiritual desde o princípio, irmãos. A música sempre foi uma forma de comunicação entre o homem e o divino. No céu há adoração constante. A Bíblia diz em Jó 38:7 que as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Mas o diabo, que um dia foi querubim ungido, também conhecia o poder do som. E é por isso que ele o perverteu. Ele sabe que a música atravessa barreiras que as palavras não conseguem. Ela entra na alma sem pedir permissão. E é aí que mora o perigo. Enquanto muitos pensam que estão apenas ouvindo uma batida, o inimigo está pregando uma doutrina. Nos últimos anos, tenho visto crianças de 6, 7 anos cantarolando letras que nem entendem. Mas o espírito por trás daquelas palavras já trabalha nelas, moldando o comportamento, o pensamento e até o coração. O diabo canta para os inocentes numa manhã de domingo. Durante a escola das crianças, uma irmã me procurou desesperada. Ancião, meu filho canta músicas que eu nunca ensinei. E quando eu digo para parar, ele ri. E diz que todos na escola cantam também. Pedi que ela me mostrasse a música. Irmãos, quando ouvi, senti um peso espiritual profundo. Era uma melodia simples, alegre, mas a letra, travestida de brincadeira, falava de pecado, orgulho e desobediência. Naquela hora, o Espírito falou comigo. O diabo canta para os inocentes, e eles dançam sem saber que estão sendo marcados. Fiquei sem chão. Percebi que aquela era a nova arma. Músicas disfarçadas de diversão, impregnadas de impureza e rebeldia. A cada batida, o coração se torna menos sensível à voz de Deus, e o que era pecado passa a ser normal. Quando o louvor perde o propósito, durante um ensaio da mocidade, percebi algo estranho. Os jovens estavam afinados, tocando bem, mas o ambiente estava frio. Faltava algo. Faltava presença. Perguntei a um deles, filho, por que vocês não estão sentindo a graça? E ele respondeu com sinceridade, ancião, a gente canta, mas parece que é só música. Aquelas palavras foram como uma flecha. O Espírito me fez entender. O inimigo não quer apenas corromper as músicas do mundo. Ele quer tirar a unção das músicas da igreja. Quer transformar louvor em apresentação. Quer que o povo cante com a voz, mas não com a alma. E o mais terrível, irmãos, é que quando o louvor perde o propósito, o trono de Deus não se manifesta. A harpa pode estar afinada. O coro pode estar ensaiado. Mas se não houver quebrantamento, é apenas som, não é adoração. O dia em que Deus falou durante um hino numa quinta-feira, durante o culto de oração, o Senhor fez algo inesquecível. O cooperador pediu o hino 187 da harpa cristã. Quando o povo começou a cantar Vem sobre nós, Senhor Jesus, algo diferente aconteceu. Uma criança de apenas 10 anos começou a chorar no banco da frente. Ela levantou as mãos e disse em voz alta, Jesus está triste com as músicas do mundo. Ele quer que a gente cante só para ele. A congregação inteira se comoveu. O Espírito Santo desceu de forma poderosa. As irmãs começaram a falar línguas. Os irmãos choravam. E até os músicos tiveram que parar de tocar, porque não conseguiam mais conter as lágrimas. Ali, Deus mostrou claramente. A música consagrada traz libertação, mas a profana aprisiona. O testemunho que me marcou. Algumas semanas depois, um jovem me procurou. Ele havia sido músico profissional antes de se converter. Com os olhos marejados, contou, ancião, eu achava que estava só tocando, mas cada vez que eu subia num palco, sentia como se algo me dominasse. O público gritava e eu sentia poder, mas não era de Deus. Eu cantava o pecado e o inferno aplaudia. Ele chorava como uma criança. Disse que começou a perder o sono, a ouvir vozes, a sentir que algo o observava à noite. Até que um dia, desesperado, entrou num culto da congregação e Deus o libertou durante um hino. Quando o povo cantou Mais Perto Quero Estar, eu caí de joelhos e chorei. Senti uma luz entrando em mim, limpando tudo, e nunca mais consegui cantar o que cantava antes. Eu chorei junto com ele, porque aquele testemunho era a prova viva de que a música tem poder espiritual real. O som que sai da boca pode abrir portais, para o céu ou para o inferno. As batidas do inferno o diabo entende de som. Ele sabe o que atrai o corpo, o que embriaga a alma e o que adormece o espírito. As músicas modernas, com letras sujas e danças indecentes,
são o reflexo da decadência moral. E o pior, elas estão nas mãos das crianças. Quantas vezes tenho visto pequeninos mal aprendendo a falar, repetindo refrões de pecado? Eles não sabem o que estão dizendo, mas o inimigo sabe o que está fazendo. Cada batida dessas canções é um tambor do inferno, batendo para anestesiar uma geração. E enquanto o mundo canta, o céu chora. O chamado para restaurar o verdadeiro louvor-Deus me mostrou algo profundo. Antes da volta do Filho, restaurarei o louvor puro. Não mais cantado por artistas, mas por servos. Não mais com aplausos, mas com lágrimas. Desde então tenho dito aos jovens, não cante para ser ouvido. Cante para ser queimado. Cante para que o Espírito te consuma e transforme tua voz em espada. E tenho visto isso acontecer. Em cultos simples, sem ensaio, sem microfone, o Espírito Santo tem se manifestado. Porque Deus não precisa de palco, precisa de corações limpos. Irmãos, há dias em que o céu decide romper o silêncio e descer à terra. Não com trovões, mas com lágrimas. Foi isso que aconteceu naquela manhã de domingo. Uma das mais simples, porém mais inesquecíveis da minha vida ministerial. A escola bíblica das crianças estava marcada para começar às 9h. Como de costume, cheguei cedo, abri o templo e me sentei no último banco para orar antes que os pequenos chegassem. Enquanto orava, ouvi uma voz suave no coração. Hoje, eu visitarei os pequeninos. Não temas o que verás. Não entendi direito o que o Senhor queria dizer, mas senti uma paz profunda. O sol entrava pelas janelas e iluminava o púlpito, e o cheiro do piso encerado se misturava ao perfume leve que sempre fica nos bancos de madeira. Pouco a pouco as famílias começaram a chegar. As irmãs com seus véus, os pais com semblante de gratidão e as crianças com seus passinhos apressados e olhos curiosos, enchendo o salão com risos e vozes suaves. Ninguém imaginava que aquele seria o dia em que o Espírito Santo se revelaria entre elas com poder. Oração das crianças. O som que subiu direto ao céu. Quando a irmã responsável pediu que todos se ajoelhassem para a oração inicial, algo diferente aconteceu. Em vez do barulhinho leve de vozes infantis repetindo palavras decoradas, ouvi um coro sincero, sentido. As crianças começaram a orar de verdade. Algumas diziam, Senhor, guarda minha escola. Jesus, abençoa o papai que está triste. Senhor, não deixa o diabo enganar meus amigos. Irmãos, não havia ensaio ali. Era o Espírito intercedendo através de bocas puras. Enquanto elas oravam, uma presença celestial começou a tomar conta do ambiente. As janelas pareciam tremer com o vento suave que entrou. As irmãs, sentadas mais atrás, começaram a chorar sem entender por quê. E uma a uma, as crianças começaram a sentir algo que nunca haviam sentido. A primeira que foi tocada foi uma menininha de uns 8 anos chamada Rebeca. Ela levantou as mãos e, com lágrimas escorrendo, começou a dizer, Jesus, eu te amo, eu te amo. Me perdoa se às vezes eu fico no celular e esqueço de orar. O salão inteiro silenciou. A voz dela ecoava com pureza e uma unção inexplicável desceu. Logo em seguida, outra menina se levantou e começou a cantar sozinha. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas o mais impressionante é que as outras crianças, sem ninguém pedir, começaram a cantar junto com lágrimas nos olhos. O louvor delas subiu como incenso puro. E foi então que o Espírito Santo desceu entre os pequeninos. O poder de Deus entre os pequenos, de repente, uma das professoras caiu de joelhos, tomada pelo Espírito. As crianças, assustadas no começo, logo entenderam que algo divino estava acontecendo. Algumas começaram a orar pelos coleguinhas, outras a pedir perdão umas às outras. Uma delas se virou para o amigo e disse, desculpa por eu ter te chamado de bobo na escola. Outra abraçou a professora e disse, tia, Jesus está aqui, né? Aquela simplicidade quebrou qualquer resistência. As irmãs mais velhas se levantaram, começaram a cantar um hino da harpa, e o templo inteiro se transformou num verdadeiro avivamento de pureza. As vozes infantis misturadas com as adultas soavam como um coral do céu. Havia choro, riso santo, abraços sinceros, e uma atmosfera tão densa da presença de Deus que ninguém queria sair dali.
A visão que uma das crianças teve em meio a tudo isso, uma das meninas, chamada Sara, de apenas 7 anos, começou a chorar mais forte. Ajoelhou-se no chão com as mãozinhas erguidas e disse: "Eu tô vendo Jesus. Ele tá andando entre nós e colocando uma luz na cabeça das crianças." Todos ficaram em silêncio. E logo ela completou: "Mas ele tá triste, porque tem criança ouvindo música feia e falando palavrão. Ele quer limpar elas." Naquele instante, o Espírito Santo confirmou a visão. As professoras começaram a chorar. Os pais, que observavam de longe, caíram de joelhos. E a presença de Deus se manifestou tão forte que até os músicos não conseguiram tocar. Era como se o próprio Senhor estivesse ali, marcando uma geração com o fogo da santidade. Os pais sendo quebrantados, enquanto as crianças eram tomadas pelo Espírito, Deus começou a agir também entre os adultos. Um irmão levantou-se tremendo e disse: "Ancião, eu nunca chorei assim. Ver meu filho orando me mostrou que eu parei de orar há muito tempo." As irmãs o abraçaram. Outros pais se aproximaram, ajoelharam-se ao lado dos filhos e começaram a pedir perdão. Uns a Deus, outros aos próprios filhos. O Espírito Santo estava curando famílias. Um irmão que estava afastado há meses voltou à frente do altar com os olhos inchados e disse apenas: "Eu quero voltar." E naquele dia, a escola bíblica virou um culto de reconciliação. As crianças conduziam o louvor, e os pais quebrantados voltavam à comunhão. O Espírito falou pela boca de uma criança. No auge daquela presença gloriosa, uma menina chamada Lívia, de 10 anos, foi usada pelo Espírito Santo e disse com voz firme, diferente da sua voz natural: "O Senhor está dizendo: cuidem das minhas crianças, porque o diabo quer tirar o brilho delas. Ensinem a orar, ensinem a cantar, porque delas sairá o avivamento que o mundo não espera." Foi impossível conter as lágrimas. O salão inteiro caiu em prantos. As irmãs começaram a glorificar, e o cooperador se ajoelhou em silêncio, chorando como um menino. Eu mesmo, sentado ali, não consegui conter o choro. Senti que Deus estava confirmando tudo o que vinha revelando. Desde o início, o inimigo tenta corromper a infância, porque teme o poder da pureza. O fruto que permaneceu depois daquele dia, a igreja nunca mais foi a mesma. As crianças começaram a orar com mais fervor. Muitas passaram a evangelizar os amigos na escola. Uma delas disse à professora da escola pública: "Tia, eu oro por você todo dia, sabia? Porque Jesus me mandou." E aquela professora que era afastada voltou à igreja 2 semanas depois. Os pais também mudaram. Começaram a limitar o tempo dos filhos na internet, a trocar músicas seculares por hinos, a orar juntos antes de dormir. O Senhor havia plantado algo novo, um avivamento silencioso, mas profundo. A palavra que Deus me deu naquela noite, ao chegar em casa, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, dobrei os joelhos e agradeci ao Senhor. E Ele me disse algo que até hoje guardo no coração. Eu visitei as crianças porque os adultos esqueceram como é ser puro. Eu as usei para lembrar a minha igreja o que significa adorar com o coração limpo. Chorei como uma criança e prometi ao Senhor: enquanto eu viver, vou defender os pequeninos, porque neles o Senhor tem plantado o futuro da tua obra. Desde então, em todos os cultos, quando vejo uma criança cantando ou orando, sinto vontade de me ajoelhar, porque aprendi que quando uma criança dobra o joelho, o inferno inteiro treme. Irmãos, o que vou contar agora não foi sonho, nem imaginação. Foi visão espiritual. E toda vez que lembro, meus joelhos tremem e minhas lágrimas descem sem que eu possa conter, porque foi nesse dia que o Senhor me mostrou o futuro da igreja e o que está por vir sobre a terra. Era madrugada. Eu orava sozinho dentro do templo. As luzes estavam apagadas. Só o lampião da porta lançava uma sombra amarelada no chão frio. O vento balançava as cortinas, e eu sentia a presença de Deus me cercando de uma forma diferente. Foi quando o Espírito Santo disse: "Filho, não temas. Eu vou te mostrar o que está prestes a acontecer. Guarda no coração e fala quando eu mandar." O templo, que se enchia de fumaça, de repente, o chão começou a estremecer. Senti como se o teto se abrisse e uma luz descesse do alto. Era tão forte que meus olhos doíam, mas não consegui desviar. E vi algo que nunca esquecerei.
O templo se enchia de uma fumaça branca e brilhante, como a nuvem da presença do Senhor no deserto. Ouvi um coro de vozes angelicais cantando um hino que eu não conhecia. Cada nota era pura, limpa, perfeita. E no meio daquela glória vi figuras ajoelhadas. Eram irmãos, irmãs, jovens, crianças. Todos choravam, mas não de tristeza. Choravam de arrependimento. O Espírito me disse: é o avivamento que virá. Não será feito por homens, mas pelo fogo do meu Espírito. Os templos pequenos se encherão e as ruas verão a minha glória. Mas logo a visão mudou de repente, a luz começou a se apagar. A fumaça branca foi se tornando cinza, depois escura. E o som do louvor cessou. No lugar das vozes ouvi barulho de multidões, confusão e gritos de medo. O templo se transformava diante de mim. Bancos quebrados, púlpitos vazios e poucos fiéis tentando cantar, mas sem força. O Espírito Santo falou com voz triste. A mornidão entrou. Muitos trocaram o altar por aplausos e o secreto pela exposição. Vi jovens com celulares nas mãos, filmando cultos em vez de orar. Vi pregadores discutindo vaidades e títulos, enquanto almas se perdiam. E o Senhor disse: a aparência de piedade tomará o lugar da unção. Falarão de mim, mas eu não estarei entre eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pedi misericórdia. Clamei: Senhor, o que será da tua igreja? O exército escondido então no meio daquela escuridão, vi pequenas luzes surgindo. Primeiro poucas, depois muitas. E percebi que eram casas simples, crentes orando em silêncio, famílias dobrando os joelhos nas madrugadas. O Espírito me revelou: esses são os meus. Estão escondidos, mas guardam o fogo. Quando a apostasia crescer, eles se levantarão. Não terão palco, mas terão poder. Não terão fama, mas terão presença. Vi irmãs idosas orando com véus rasgados, jovens jejuando em segredo, crianças louvando em casa enquanto o mundo dormia. E o Senhor disse: esse é o remanescente. É por causa deles que ainda há misericórdia sobre a terra. O brilho dessas casas era como tochas acesas no meio da noite, e quanto mais escura ficava a visão, mais forte era a luz desses pequenos. A tempestade sobre as nações depois vi o mapa do mundo. Nuvens negras se formavam sobre continentes inteiros. Relâmpagos caíam sobre cidades que um dia abrigaram grandes igrejas. E o Espírito disse: as nações que zombaram do meu nome conhecerão o silêncio da minha presença. Vi templos vazios na Europa, altares transformados em museus e jovens que nunca ouviram falar de arrependimento. Mas no meio disso, o Senhor mostrou o Brasil. E ouvi uma voz como trovão: do Brasil sairá um último vento, não de fama, mas de santidade. O som dos joelhos dobrados subirá como incenso ao meu trono. Vi igrejas simples, congregações, assembleias, grupos de oração escondidos, sendo tomadas por uma presença tão intensa que as pessoas se convertiam só de entrar no templo. E o Senhor falou: não será avivamento de microfone, será avivamento de lágrimas. À volta da pureza, na sequência, vi crianças vestidas de branco correndo pelos corredores das igrejas. Elas cantavam hinos antigos com alegria pura. E o Espírito me disse: os pequenos vão restaurar o que os grandes esqueceram. O louvor puro voltará à terra pela boca das crianças. Vi jovens se libertando de vícios, apenas ouvindo hinos tocados em casa. Vi idosos voltando a sentir o poder do Espírito, como nos primeiros cultos da congregação. E Deus disse: estou limpando o meu povo. O cinza voltará a ser sinal de humildade, e o silêncio será novamente morada da minha voz. A separação final, mas então o cenário mudou novamente. De um lado vi multidões rindo, cantando e se distraindo com as coisas do mundo. Do outro, num pequeno grupo caminhava em oração, com rostos voltados para o céu. O Senhor disse: chegou o tempo da separação. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suja-se ainda, porque o tempo da misericórdia está se cumprindo. Aquele grupo pequeno, os fiéis, não tinham luxo, mas seus rostos brilhavam, e eu via sobre eles um selo, como uma luz no peito. O Espírito me revelou: são os meus selados. Estão sendo preparados para a colheita final. A última promessa. Quando o brilho começou a desaparecer, ouvi novamente a voz de Deus: diz ao meu povo: eu ainda falo, eu ainda salvo, eu ainda visito os templos, mas breve o tempo acabará.
Ensina-os a vigiar, porque o filho já está à porta. Senti meu corpo estremecer. Caí de joelhos e chorei como nunca antes, porque entendi que a igreja atravessará o fogo, mas não será destruída. O ouro será provado e a palha queimada, mas o que é puro permanecerá de pé. Quando voltei a mim, ainda estava dentro do templo. O dia começava a nascer, e o sol batia na janela. As lágrimas molhavam o chão, e eu só consegui dizer: Senhor, obrigado por ainda olhar para nós.